Bom, vou me apresentar aqui, como o Ronaldo já falou, sócio Eduardo Pontes, sou sócio da Infis Consultoria, sou também professor do MBA de Gestão Fiscal e Supply Chain aqui da Live University, então já dei aula talvez para alguns participantes aqui. E tenho também uma experiência aí como gerente tributário, né, antes da Infis Consultoria, numa empresa de petróleo, trabalhando também na parte de gestão fiscal. O nosso assunto aqui, que me coube, né? Deixa eu só marcar meu tempo aqui, estou começando às 10h20. O meu assunto que coube aqui é para trazer justamente essas mudanças e possibilidades de oportunidade com base em incentivos fiscais do ICMS, né? E seus efeitos para fins de subvenção de investimentos e, por consequência, uma possível redução também de tributação do IRPJ e contribuição social. Vou fazer aqui um resumo do que a gente vai falar para depois entrar nos assuntos. É uma palestra até um pouco mais técnica do ponto de vista tributário, mas em resumo aqui é o que a gente vai falar. A Lei Complementar 160, ela alterou o artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, que tratava exatamente dos critérios, né, e do conceito da subvenção para investimento do ponto de vista fiscal, né, sem necessariamente entrar no assunto contábil. E a partir da Lei Complementar 160, da alteração que foi dada, ela incluiu o parágrafo 4º e também o parágrafo 5º, né, no artigo 30 da 12.973, para passar a considerar todos os incentivos fiscais dados pelos estados, a título de ICMS, como subvenção para investimento, né? Então, isso é o que a gente vai ver mais na frente e os efeitos que isso vai ter também na parte contábil e fiscal. Então, qual é a nossa abordagem aqui, né? Discutir o tratamento contábil fiscal que as empresas vêm dando. Então, muitas empresas não têm conhecimento da forma, inclusive, de contabilização. A gente vai falar aqui do CPC 07, dessas subvenções para investimentos, quando oriundos de alguns benefícios de ICMS, e os reflexos no lucro real. E aí, o spoiler aqui da palestra, né, que quem chegar até o final com a gente vai saber um pouquinho, é como obter as oportunidades fiscais desse novo tratamento, né? E, enfim, quais são as formas de implementação. A gente vai trazer alguns casos práticos aqui para discutir como funciona. Esses primeiros slides eu vou andar talvez um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Para a gente chegar lá na frente com o tempo de discutir bem o caso prático, né? Mas vamos trazer aqui um contexto histórico. Quando a gente fala de subvenções governamentais, não necessariamente de investimentos, como eu falei, é um assunto que já vem com solução COSIT 112 desde 1978, que já discute o tratamento para fins de subvenções governamentais, tá? E nesse caso, era um tratamento que era discutido um pouco mais até no ambiente contábil, a contabilização que era feita e qual o reconhecimento que era dado. Então, existe, e ainda existe hoje, isso é vigente, a discussão sobre as subvenções para custeio, subvenções para investimento, né? E tem aquela máxima de que para custeio são os recursos para auxiliar em despesas operacionais, e para investimento é quando é o estímulo à implementação, à implantação e expansão de negócios. Então, até o nome já diz, né, que para investimento tem uma conotação um pouco mais de investimento, implantação, expansão de negócio. E aí, desde essa solução COSIT, já traz ali as condições para subvenção para investimento, né, que basicamente retrata um pouquinho essa questão de implantação e expansão de negócio e alguns critérios. Na 12.973, através desse artigo 30, que a gente vai tratar, passou em 2014, vê como passa bastante tempo, a dar um tratamento fiscal direcionado às subvenções para investimento, né? Qual é o efeito fiscal dessa subvenção para investimento, caso ela seja considerada, de fato, subvenção para investimento, conforme também já tinha na solução de COSIT 112. E dispõe que a subvenção para investimento não devem ser computadas na apuração do lucro real. O que significa isso? A partir do momento que você obtém a classificação da subvenção para investimento, você enquadra aquele seu benefício fiscal como subvenção para investimento, você vai poder abater isso, né? Vai poder excluir isso da apuração do seu lucro real. Então, isso a 12.973 já trouxe lá em 2014. E chegando agora em 2017, com vigência em 2018, a Lei Complementar 160 passa a atribuir a todos os incentivos fiscais, né, do ICMS o conceito contábil fiscal de subvenção para investimento. Então, essa criação que foi vindo de custeio, investimento e o tratamento fiscal também com as regras para implementar e abater do lucro real, a Lei Complementar alterou quando se trata de ICMS. E aí veio a solução COSIT, e agora a gente já está falando de 2020 mesmo. Então, como eu falei, é um tema recente, foi editada e publicada em março de 2020.
Então, o que dizia a solução COSIT? Né? Que, para fins de lucro real, a subvenção para investimento e subvenção para investimentos, os benefícios vinculados ao ICMS serão tratados desta forma. Né? Então, por que é importante trazer a solução COSIT e o fato dela ser tão recente? Porque é a Receita Federal, né, a própria Receita Federal se manifestando que ela interpreta e entende que as alterações da Lei Complementar 160 têm vigência, são aceitas e devem ser interpretadas dessa forma, podendo ser abatido, né, ser excluído da determinação do lucro real. E aí o que mudou? Né? Por que a gente faz esse contexto para a gente chegar exatamente nos efeitos dessa mudança? Né? O que a gente traz aqui como a real alteração para as empresas? Né? Claro, a gente está tratando aqui das empresas que têm apuração do lucro real, né? Pelo menos agora, nos últimos anos, vem tratando isso como lucro real. Então, o artigo 9º da Lei Complementar 160, que foi o que trouxe a alteração do artigo 30, incluiu o parágrafo 4º e o parágrafo 5º na 12973. E aí eu trago aqui os principais reflexos desse parágrafo 4º. Então, primeira coisa, né, primeira mudança que tem que estar bem firme aqui na cabeça da gente para seguir com a oportunidade fiscal. Foi a dispensa de contrapartida ou qualquer outra condição e requisito para enquadramento do incentivo do ICMS como subvenção para investimento. Então, a partir desse momento da Lei Complementar 160 e da alteração da 12973, não tem nenhuma outra condição, aquelas condições que eram dadas na própria 12973 e na solução COSIT anterior de 112, essas condições para fins de benefícios de ICMS não são válidas. Basta existir o benefício de ICMS e você já pode dar o tratamento de subvenção para investimento. Uma aplicação direta na discussão do tema sobre processos administrativos e judiciais. Muitas empresas já têm algumas discussões exatamente sobre o tratamento do ICMS como subvenção para investimento, em especial quando a gente fala de créditos presumidos, né? Então, a gente às vezes vai falar desse assunto com alguns clientes, vai abordar isso como uma oportunidade de algumas empresas de grande porte, e aí sempre vem na cabeça do gestor fiscal, do diretor, falar, não, a gente já discute o critério de ICMS para subvenção de investimento. E, normalmente, essas discussões vinham com base em benefícios de crédito presumido, né, que as empresas têm, e esse crédito presumido ele transita pela contabilidade, ele entra como um efeito no resultado da empresa, e, de alguma forma, a empresa tem que dar o tratamento fiscal para essa subvenção, né, esse benefício que é o crédito presumido. Então, muitas empresas já tinham. Mas o que a gente vai tratar aqui hoje, ele é um pouco diferente, né? A gente vai tratar aqui de outros benefícios do ICMS que vão ser, de forma mais prática, pelo menos, que são os de redução de base de cálculo e isenção, né? É aquele que, de fato, não entra no preço, né? Não entra na receita da empresa. E o outro efeito, a partir do artigo 10 da Lei Complementar 160, é a retroatividade. Lá no parágrafo 5º, ele diz também que alcança todos os incentivos fiscais estaduais até a data do início da produção do efeito da lei complementar, ainda que concedidos em desacordo com o estabelecido na Lei Complementar 24, que é a que determina que os benefícios estaduais devam ser tratados através de convênio, né, do CONFAS. Então, esse reflexo prático que a gente diz aqui, esses 3 itens, dá um novo panorama do benefício de ICMS para fins de subvenção para investimento. E aí o primeiro problema foi resolvido, que era exatamente, como eu estava falando, as razões das autuações lavradas contra os contribuintes, que normalmente se baseiam no enquadramento do incentivo de ICMS como subvenção para investimento, por ausência da comprovação do uso daquela subvenção para fins de implantação ou ampliação de empreendimento, que não configurava até então a subvenção para investimento dentro dos critérios anteriores, e também o fato do incentivo fiscal em muitos estados não estar convalidado, né, não está reconhecido dentro de um convênio CONFAS assinado pelos estados em comum acordo, conforme a Lei Complementar 24. Então, esse cenário diz o seguinte, resolveu essa controvérsia, os incentivos de ICMS são sempre subvenções para investimento. Tá? Então, a construção desse histórico que a gente fez da normatização até então é justamente para dizer o seguinte, bom, todas as discussões que existiam, que a empresa já tinha, ou que a empresa nem tinha, administrativa ou judicial, referentes a critérios, né, de enquadramento de benefício de ICMS como subvenção para investimento, a partir da Lei Complementar 160, foram, ao meu ver, né, foram praticamente todos resolvidos, porque não existe mais a adoção de critérios
específicos de enquadramento para subvenção, no uso da subvenção como benefício específico, e tampouco questão sobre convênios, sendo reconhecido todos os benefícios estaduais como válidos. E aí a gente chega aqui também na solução consulta COSIT 11 de 2020, que é o foco aqui da minha abordagem, né? Por que esse é o foco da minha abordagem? Porque até então, a leitura da lei complementar e da 12973, ela é até bem clara, né? Os textos são bem objetivos, a parte legal, ela é bem, são poucos parágrafos tratando disso, então, de uma forma geral, a gente entende que a lei seria suficiente. Mas a gente conhecendo, né, a nossa amiga Receita Federal, a gente tem que ter um pouco mais de segurança jurídica numa lei nova, saber qual é a interpretação que a Receita Federal vai dar, se ela entende que aquilo ali se aplica e de que forma. E a Receita Federal se manifestou, demorou um pouco, a gente está falando de 2020, mas a solução COSIT número 11, manifestando sobre a aplicação da Lei Complementar 160. Então, a gente vai destacar alguns trechos, mas o mais importante é exatamente o reconhecimento. Então, consideram-se como subvenção para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao ICMS concedidos por estados e Distrito Federal. Isso tanto para o IRPJ quanto para a contribuição social CLLR. Então, tendo essa solução COSIT em mente, a gente segue com um pouco mais de segurança para entender que o benefício que a gente vai falar aqui nessa apresentação e que a gente está falando sobre o enquadramento de subvenção para investimento, receitas de subvenção para investimento, ele é reconhecido também pela Receita Federal. Não havendo muita discussão, isso pode ser aplicado de forma imediata e de forma administrativa na própria apuração da empresa, sem demandar necessariamente ações processuais ou discussões sobre o caso. E aí os principais pontos da consulta que vai nortear também um pouco a tomada de decisão da empresa sobre o enquadramento e o uso do benefício. Primeira coisa, a consulente, né, do caso concreto da solução COSIT, que tem aplicação para todas as outras empresas, mas no caso da solução COSIT número 11, tratava-se de uma atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios e de higiene pessoal, né? Então, na qualidade contribuinte do ICMS, ela era beneficiada por subvenção concedida pelo Estado, ao qual implica expressa redução da alíquota do ICMS. Tá? Então, benefícios sobre produtos alimentícios e de higiene pessoal são encontrados de forma abrangente em todos os estados do Brasil. Então, a gente já vê que essa aplicação ela é bem ampla, porque produtos de alimento e higiene pessoal, inclusive muitos em cesta básica, outros não, eles têm, em muitos estados, e até por convênio, a redução ou de base de cálculo, ou da alíquota efetiva através de redução de base de cálculo. Então, a gente já sabe que esse benefício específico, quando tratado de redução de base de cálculo, que é o caso da consulente, ele se aplica reconhecidamente pela própria Receita Federal nessa solução COSIT ao critério de subvenção para investimento. Então, isso já é um norte enorme. E daí veio a nossa construção da ideia, construção exatamente dessa oportunidade fiscal, que é falar sobre redução de base de cálculo, redução de alíquota e isenção para fins de subvenção para investimento, que é o nosso foco aqui. E expressa que as subvenções para investimento deverão sempre transitar por conta de resultado, sendo reconhecidas em receita, então isso também está determinado na solução COSIT, e que essas receitas, as de subvenção, podem ser desconsideradas na determinação do lucro real, neste caso, desde que transferidas para reservas de lucros. Então, a construção desses 3 pontos que eu levantei aqui da solução de consulta significa dizer o seguinte: bom, se a empresa tem um benefício fiscal com tratamento de redução de base de cálculo do ICMS ou alguma isenção na venda, ela pode dar tratamento de subvenção para investimento, a Receita Federal já reconheceu. Se ela dá o tratamento de subvenção para investimento, ela deve reconhecer essa subvenção de investimento como receita no seu resultado. Então, o tratamento contábil no resultado é uma receita em relação ao benefício fiscal concedido pelo Estado. E essa receita, que vai estar dentro do resultado da empresa e no lucro contábil, que vai dar base ao lucro real, ela pode ser desconsiderada para fins de determinação do lucro real. Então, acho que esses 3 pontos são os pontos principais para a gente seguir aqui no entendimento do benefício fiscal. E aí, como é que você vai dar na sua empresa? Então, você lá como gerente, diretor, você está na sua empresa
qual o tratamento que você vai dar para um ICMS, né, uma subvenção para investimento, que não compõe o seu preço, né? Então, assim, para exemplificar, o mesmo caso aqui da consulente da solução COSIT número 11, para a gente tentar exemplificar aqui, quando você tem um benefício que é dado sobre o seu preço, né, na sua venda, como, por exemplo, a redução da base de cálculo do ICMS, o valor do benefício fiscal, o ICMS que deixou de ser pago por essa redução, ele não transita, via de regra, pela contabilidade da empresa. Pelo menos eu nunca vi. Nas empresas que a gente vem abordando, conversando sobre isso, e também clientes que a gente está sempre em revisões, né, analisando a contabilidade da empresa, eu não vejo, como regra, a empresa contabilizar os valores do benefício fiscal que não consta na nota fiscal. Então, quando a gente fala da redução de base ou de uma isenção, esse valor do ICMS ele nunca entrou no preço do mercadoria. Então, esse valor também acaba não indo, né? Quando você joga lá a receita de venda de uma nota fiscal de venda emitida ao seu cliente, o valor do ICMS que vai para compor aquela receita e depois abater da receita no resultado é o ICMS efetivamente destacado. Então, você não enxerga esse benefício na sua contabilidade e acaba não dando tratamento de subvenção. Mas a gente foi buscar o entendimento, né, e a norma técnica no CPC 07 que trata de subvenção governamental, né, e que deve ser aplicado na empresa. Isso aqui, independentemente do que a gente está tratando aqui do lado fiscal, da oportunidade de imposto de renda, deve ser aplicado porque é um CPC que trata da norma de contabilização da subvenção. E ele diz que o reconhecimento contábil dessa redução ou isenção tributária com subvenção para investimento, no caso aqui a gente está falando de ICMS, deve ser feito registrando-se o imposto total no resultado como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção equivalente a serem demonstrados um deduzido do outro. Então, esse item 38 do CPC 07, ele resume aqui, ele define de uma forma também muito clara e objetiva que, construindo aquela ideia que a gente fez, que tem um benefício de ICMS, que é uma redução de tributo ou uma isenção de tributo do ICMS, ele deve transitar pelo resultado e deve ser reconhecido como uma receita de subvenção em contrapartida a uma despesa, como se devido fosse. Então, o tratamento contábil é que aquele imposto que não foi destacado, não foi recolhido, ele representa para a empresa uma despesa de tributo, como se devido fosse. Então, destacando aqui mais o item 15, na linha C, também é importante, assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, é lógico registrar a subvenção governamental que, em essência, é uma extensão da política fiscal como receita na demonstração do resultado. Então, esse CPC ele zela pela melhor demonstração do resultado, incluindo os valores do benefício fiscal e a receita de subvenção. E aí eu vou ler mais esse trecho do item 29. A subvenção, seja por acréscimo de rendimento, proporcionando ao empreendimento, ou por meio de redução de tributos ou outras despesas, deve ser registrada na demonstração do resultado no grupo de contas de acordo com a sua natureza. Então, quando você tem redução de tributo, ela deve estar também no resultado. Isso também está no CPC 07, nesses itens que eu destaquei aqui para discussão. Ou seja, né, em resumo, quando você tem uma redução de base de cálculo ou isenção que não integram o preço de venda, porque não vem destacado na nota fiscal, aqui eu botei o modelo do DANF, que é importante a gente ter a visão de que quando a gente emite essa nota fiscal eletrônica, lá, a NFE, o NFC, o cupom fiscal, o valor do benefício, ele não aparece no DANF, ele não é destacado e não transita pela contabilidade, que nem a gente falou. Então, mesmo que esse benefício seja concedido na forma de redução de base ou de isenção, tais valores obtidos serão considerados subvenção para investimento e deverão ser registrados como receita em conta própria. Tá? E aí vem o desafio um pouquinho da empresa. E a dúvida, né? Mas se esse valor de ICMS nem está na minha nota fiscal, nem aparece, nem compôs o meu preço, nem sequer eu repassei isso ao meu cliente como custo ao consumidor, por exemplo, como é que eu vou dar o tratamento de receita a esse benefício? Justamente porque ele é um benefício. E assim manda o CPC 07 e também a solução COSIT número 11. Então, independentemente de... já uma dica aqui, né? Já uma troca aqui com vocês. Independentemente do tratamento fiscal que vai ser dado, se existe ou não uma oportunidade, a empresa que tem um benefício fiscal deve estar atenta a essas regras, né? Não muito usuais, porém,
devidas, né? E aí, avançando aqui, eu queria trazer um exemplo prático para a gente visualizar o que eu estou falando em relação a esse documento fiscal e a essa implementação contábil fiscal da subvenção para investimento. Então, eu criei aqui um cenário de uma operação tratando de uma empresa comercial varejista que vende seus produtos ou parte deles com redução da base de cálculo do ICMS através de um benefício estadual. A alíquota efetiva, partindo desse benefício, é 8%, né, dada através da redução de base, chegando à alíquota efetiva de 8%. A alíquota estadual para esse produto, né, interna é de 18%, então nessa venda interna ele daria o tratamento de 18%. E o preço de nota fiscal do produto que está sendo vendido, a título exemplificativo, é R$1.000. Então, o que a gente está vendo nesse cenário aqui? Uma outra informação aqui do exemplo. A empresa, que é essa comercial varejista, ela compra esse produto a R$600. Então, ela adquiriu o produto com R$600 e vendeu ao seu cliente por R$1.000. Tá? Então, na operação de ICMS, né, tratando aqui do ICMS não cumulativo, a empresa comprou um bem, registrou isso em estoque, um bem para revenda, registrou em estoque, reconheceu o crédito do ICMS, R$48 aqui, considerando 18%, considerando 8%, né, a alíquota efetiva 8% sobre R$600, 48, tomou o crédito, fez a venda a R$1.000 e fez o débito, né, do ICMS destacado em nota, 8% também sobre R$1.000. Então, a gente vê que deu R$80 de débito, significam 8%. Como é que seria essa contabilização se a empresa não reconhece a subvenção, a receita de subvenção para investimentos, né? Então, ela auferiu uma receita de R$1.000 através da nota fiscal de venda. Ela tem um ICMS destacado de R$80 nessa nota fiscal. Ela reconhece um custo da baixa do estoque vendido de 552. Por que 552? Porque é o valor líquido do preço do estoque, do custo do estoque, menos o tributo recuperável. Então, ela tem um custo de R$552. E nessa operação, se a gente isolar essa operação na atividade da empresa, nessa operação de revenda no varejo, ela obteve um lucro de R$368. A partir desse lucro, gerou a base do lucro real, sem considerar outras questões de adição e exclusão. Ela veio para a base do lucro real 368 e aplicou, a grosso modo, aqui uma alíquota de 34%, que deu o valor a pagar do IR de R$125. E aí vamos ver como é que ficaria a aplicação da oportunidade, a aplicação do conceito de subvenção para investimento nessa mesma situação, se a empresa tivesse atenta a essa forma de contabilização e às mudanças trazidas pela Lei Complementar 160 que a gente está falando. Ao meu ver, a empresa mantém uma receita de R$1.000, é a receita efetiva de venda dela, então receita com venda, vai estar lá na linha do resultado, receita com vendas, R$1.000. E aí, ICMS sobre venda. Qual é o valor que vai para o resultado da empresa do ICMS efetivo de venda? Considerando o CPC 07, e o que a gente está tratando aqui, o ICMS sobre venda, no final das contas, agora seria R$180. Como é que eu chego aos R$180? É a aplicação da alíquota interna, a alíquota devida, de 18% no nosso exemplo prático aqui, sobre o valor da venda. Então, nesse caso aqui, considerando a subvenção, eu já reconheço o ICMS total antes do benefício. E qual é a contrapartida disso? Eu vou também reconhecer uma receita de subvenção de R$100. O que significa, então, em termos práticos, essa receita de subvenção de R$100? É o benefício fiscal que a empresa conseguiu, né? Então, se eu tiver o ICMS devido de 180 menos o ICMS efetivamente recolhido de R$80, que foi o ICMS destacado na nota de venda, eu chego ao benefício fiscal. Então, a empresa, nessa operação, ela tem um benefício fiscal do ICMS reconhecido pelo Estado, dado pelo Estado. E esses R$100, eles vão compor a receita da empresa. E isso está dito lá, como a gente já viu, tanto na solução COSIT número 11 da Receita Federal, quanto nas normas trazidas contábeis pelo CPC 07. Qual é o efeito disso? O custo se manteve, ele mantém R$552 de custo. Aqui nesse benefício, caso concreto, né? Claro que cada benefício é um benefício. Eu estou considerando a manutenção do crédito como não sendo uma necessidade de estorno. Muitos benefícios de redução de base
autorizam a manutenção do crédito, ou pelo menos não obrigam ao estorno, então as empresas mantêm o crédito na entrada. Então aqui eu estou considerando o mesmo custo, R$ 552. O lucro da empresa se manteve. Claro que se manteve, porque o objetivo nesses novos registros do resultado não é mudar o lucro da empresa. O lucro da empresa, para fins até de resultado de balanço, resultado contábil, não foi alterado, continua sendo R$ 368. É o lucro contábil da empresa. Qual é o efeito fiscal disso? Aí vamos para o lucro real. No lucro real, a receita de subvenção, como determina o artigo 30 da 12973, a receita de subvenção ela pode ser excluída para fins de determinação do lucro real. Então, se eu tenho uma receita de subvenção de R$ 100 nessa operação, eu vou abater do valor do lucro real, eu vou excluir a receita de subvenção do meu lucro real, chegando a uma base reduzida de 268. Nesse cenário, o meu IR e contribuição social de 34%, aqui combinado, deram R$ 91. Ou seja, nesse exemplo prático, que é muito comum nas empresas de atacado, de varejo e também indústrias, houve uma redução considerável do IR a pagar na operação com o benefício de ICMS. Então, notem que o benefício de ICMS, que começou lá na operação de venda, e de fato é um benefício para a empresa, pagou menos ICMS na sua operação, na verdade, repassou menos ICMS no seu preço, né, porque é uma cadeia de consumo. O efeito fiscal disso no imposto de renda foi de redução direta no valor a recolher, né? Salvo outros critérios aqui que a gente não está, tem que ver o caso a caso da empresa sobre a apuração do imposto de renda. Mas o efeito prático e direto do ICMS na apuração dessa empresa já foi de reduzir o IR. E é uma redução considerável em relação a um total de uma apuração anual da empresa. E aí uma observação importante, né? Muito cliente pergunta, quando a gente está na reunião ou quando está apresentando o trabalho, entregando o relatório desse levantamento, né? O cliente pergunta, poxa, mas como condição da subvenção para investimento, eu ainda tenho que fazer a composição da reserva de lucro. Sim, foi a única condição que a 12973 manteve para a subvenção de investimento do ICMS. Você mantém o seu benefício, a receita de subvenção, necessariamente como um registro em lucros e não pode ser distribuído a sócios, não pode virar dividendos, pelo menos não essa parcela. E aí, o sócio da empresa, o diretor da empresa, ele pensa, bom, também quanto maior for o meu benefício de subvenção, menor acaba sendo o dividendo da empresa. Então, eu vou afetar, na verdade, a participação de dividendos dos sócios. Via de regra, sim, porque é uma condição, então você tem que fazer essa análise do quanto isso vai gerar de reserva no lucro daquele ano. No entanto, você não é obrigado a comprar a reserva inteira da subvenção que você calculou, né? Então, digamos que ao longo do ano, mês a mês, nas suas estimativas, na apuração do IR, seja mensal ou trimestral, você foi apurando a subvenção para investimento e, no final das contas, o seu valor de subvenção para investimento, a receita de subvenção para investimento, ela é grande, ela é considerável e relevante. Isso vai afetar o valor que os sócios gostariam de fazer de distribuição. Você reduz o valor da reserva e reduz o benefício que vai ser excluído da determinação da base do lucro real. Ou seja, você não é obrigado, a empresa não é obrigada a considerar todo o valor da subvenção na exclusão do IRPJ. Né? Então, assim, sendo uma faculdade, a partir do momento em que a subvenção constituída em receita ela vai ser abatida da apuração do lucro real, esse valor que foi considerado para abater na apuração do lucro real, isso sim tem que ir para a reserva de lucros e não pode ser distribuído ao acionista naquele ano. No entanto, se você quiser fazer um cálculo, uma avaliação de reconhecer menos subvenção de receita de subvenção de investimento na sua reserva de lucros também, você pode dar o mesmo tratamento na apuração do lucro real. Então, é uma análise estratégica que a empresa pode fazer em relação ao próprio benefício que ela vai ter com essa oportunidade. Então, fica também a dica de que não é uma obrigação reconhecer isso em reserva de lucros, né? A partir do momento em que você pode reconhecer parcialmente isso em reserva de lucros, desde que você dê o mesmo tratamento fiscal na apuração do IRPJ. Então, fica aí essa dica que tem que ser analisada também internamente, discutida, ou com a consultoria que estiver tratando do assunto aí, se for o caso. E aí a gente vai tentar tratar aqui também alguns cenários mais práticos, né?
qual é o impacto disso, né? Como é que você implementa esse benefício, né? Primeiro, uma avaliação se existe esse benefício na sua empresa, uma avaliação do quanto pode ser o ganho econômico da aplicação da subvenção de investimentos do benefício de ICMS, e como fazer isso, a aplicação disso. Então, aqui eu botei um passo a passo, obviamente muito sintético, de como a gente avalia isso daí nos nossos clientes. Então, a primeira coisa é a identificação das oportunidades nas empresas. Tá? Qual é a maior dificuldade da empresa para implementar esse benefício? Primeiro, às vezes, é identificar o próprio valor do benefício, né, e compor o valor do benefício. Como eu falei, o benefício não estando claro na nota fiscal, né, não passando, não transitando, pelo menos até então, na contabilidade, a empresa não enxerga o quanto ela deixou de recolher de ICMS. É claro que as empresas têm certo controle sobre isso, e às vezes é um pouco mais gerencial, até para fins de obrigação acessória estadual. Alguns estados têm a obrigação de informar o valor que foi dado de benefícios fiscais, né, do ICMS. Então, a empresa mantém em algum lugar, em algum relatório, ela mantém um certo controle. Às vezes, esse controle não é suficiente para fins contábeis e para fins do imposto de renda, para dar exatamente esse tratamento de subvenção para investimento. Então, o primeiro passo é identificar, né, apurar o benefício fiscal do ICMS com uma redução de base, de alíquota ou isenção. Né? Aqui eu estou tratando dessas três modalidades de benefício. Né? Então, como pode ser feita essa apuração? Então, fazer esse levantamento. Muita gente não sabe que na própria nota fiscal eletrônica, lá no XML, essa informação costuma estar lá presente. O valor do ICMS é beneficiado, né? Mesmo que o destacado já venha com o valor da redução da base, ou da alíquota, ou da isenção, o XML tem campo específico para demonstrar o valor do ICMS que seria devido. Só que isso depende também de uma parametrização, de um cálculo que é feito por dentro do sistema na hora da emissão de nota. Nem todas as empresas carregam isso. Mas, caso haja isso na sua empresa, isso pode estar lá na base do XML. Né? Então, talvez dar esse tratamento com próprios relatórios através do XML é possível de apurar esses valores. Caso não, tem que ser feito realmente um levantamento mês a mês para identificar todas as vendas que foram feitas com benefício, quanto era o ICMS devido, né, quanto você deveria ter pago, e calcular a diferença como sendo o benefício fiscal, e aí dar o tratamento contábil para esse benefício. Segundo passo, implementação de controles das receitas de subvenção. Então, parametrização contábil e fiscal e SPED, incluindo SF. Né? Então, não basta você saber qual é o seu benefício. Né? Então, você tem que conseguir implementar isso na sua contabilidade de forma que esses valores de subvenção para investimento, tanto do ICMS que seria devido, quanto a receita de subvenção, que são as contrapartidas, estejam lá sendo registrados. Isso não é uma atividade tão simples numa empresa de grande porte, depende de às vezes, algum desenvolvimento, alguma parametrização de sistema para levar ao registro, ao lançamento, esses valores, mas pode ser feito através de uma implementação. Caso não seja, né, como eu já vi em alguns clientes nossos e a gente ajudou nessa implementação. Eduardo, lá na minha empresa, isso é impossível, o sistema ele é engessado, a gente não tem condições de abrir essa informação, vai demorar anos para a gente conseguir mudar isso aí, tem que ter autorização do Papa para fazer uma alteração desse tipo dentro do meu sistema RP, que vai ter um impacto também no fiscal. Não vou nunca sair com isso do papel. A gente faz um levantamento em relatórios, né? Você faz todo um levantamento desse benefício, todo mapeado, dizendo qual é o valor do ICMS devido, o valor do ICMS destacado, o valor do benefício fiscal, compondo isso por documento de saída, né? Que seriam os lançamentos contábeis. Você faz uma planilha dessa, e aí você tem duas opções que também a gente costuma ver com os nossos clientes. Ou você faz um registro no fechamento daquele mês, você lança esse registro ali numa conta específica, né? Do ICMS sobre venda, né, que seria o ICMF beneficiado, e uma conta da receita de subvenção. Então, você faz um lançamento consolidado do mês, e você tem a abertura disso no outro demonstrativo extracontábil, né, você tem como se fosse o seu razão, né, você tem a estrutura que gerou aquilo ali, ou então uma planilha de importação, que é muito comum também nos sistemas de contabilidade e o ERP normal da empresa. Você tem um layout de uma planilha de carga, você faz ali a consolidação, né, ou a abertura de todos os valores da subvenção para investimento
que devem ser contabilizados com o depara das contas, né? Basicamente vão ser 2 contas ali. Você importa isso e você vai ter o razão lá com os lançamentos abertos dentro da contabilidade do mês. Então, isso também é possível ser feito, tem que ter um pouquinho mais de controle. E, por último, a avaliação dos critérios para a composição da reserva de lucro, né? Então, também a empresa, como eu falei, abordar isso aí. Já vi a carinha do Ronaldo aqui. Carinha de placa do tempo, né? Placa do tempo. Ano passado, vou dar um parênteses aqui, ano passado, no evento do fórum lá, que foi em São Paulo, né, e foi presencial, eu recebi umas 6 plaquinhas dessa aí, meia hora depois. Então, fica a dica aí, Ronaldo. Segura. Mas estamos indo para o fim. Tá retroativamente falando, né, como a gente viu aí, a possibilidade de fazer isso retroativo. Levantamento de créditos retificando o passado. Né? Então, da mesma forma, você vai fazer a apuração dos benefícios fiscais de ICMS, na redução de base ou isenção, vai fazer um databook ali, né? Vai fazer um demonstrativo com a quantificação, a origem do documento, nota fiscal, base legal do benefício, valor das subvenções, que foi o ICMS incentivado. Então, você vai fazer essa composição muito bem detalhada, até para fins depois de auditoria, e o levantamento do histórico de constituição da reserva de lucros e distribuição de dividendos. Por quê? Se você está falando retroativo, você tem que ver nos anos anteriores qual foi o tratamento da composição de reserva de lucros. É muito comum que as empresas tenham valores altos em reserva de lucro, porque dentro de um ano calendário, do ano fiscal, ela não distribui tudo em dividendos, até porque faz novos investimentos, aquisição de ativo e tudo mais. Então, parte do lucro, de qualquer maneira, vai à reserva. E se tem uma reserva composta lá, você pode dar o tratamento do passado como reserva também de lucros para fins de subvenção. Então, tem que ser feita uma análise retroativa do tratamento contábil para ver o quanto de benefício você pode fazer. E aí, chegando em benefício efetivo, né, fazer uma retificação das obrigações acessórias, que basicamente seria SF e DCTF. Né? Você tem as obrigações acessórias do imposto de renda, né, o tratamento que foi dado quando você faz uma reapuração, você vai diminuir a sua base do lucro real a partir dessa oportunidade, em consequência, vai diminuir o valor do IRCS devido, e você retifica isso na sua apuração do SF e traz isso aí como um valor pago a maior, né, um valor pago indevido, para fins de perder compra. Então, também, essa construção do retroativo é possível ser feito de uma forma até fácil, com a Infis te ajudando aqui. Em alguns casos, né, só para a gente ter uma ideia de alguns setores que isso se aplica, em alguns casos de sucesso, as oportunidades setoriais. Então, assim, para a gente visualizar, né, situações que a gente já enfrentou aqui, sabe que são comuns. Por exemplo, numa empresa farmacêutica que a gente atende, a gente conseguiu levantar, só com o benefício fiscal, aproximadamente 15 milhões de reais em um ano, né, numa estimativa, numa média anual. E essa empresa teve uma peculiaridade que precisou do nosso apoio, e precisa, né, um apoio mensal para fazer esse levantamento. Então, a gente criou ali uma relação que é um outsourcing, né, uma relação mensal de suporte, em que todo mês a gente faz o levantamento do benefício, monta essa planilha, monta o book do cálculo e entrega para eles fazerem a contabilização. Então, isso vira ali uma parceria nossa com o cliente para trazer esse benefício. Que pode, inclusive, nesse caso, até tratar isso com êxito, né? Quanto a gente apura, a gente é remunerado. Empresa de fertilizantes, a gente apurou aproximadamente 7 milhões em um ano, e levantamento do benefício, a gente teve que fazer discussão com auditoria externa, uma empresa com auditoria independente, apresentamos toda a metodologia, apresentamos isso para os auditores, apresentamos isso para um board, para conseguir a aprovação da implementação disso, inclusive porque era tratando do passado também, iria mexer na contabilidade, nos resultados da empresa. Foi tudo aprovado, tudo foi conversado, discutido e alinhado, e a gente fez também o trabalho de retificação, exatamente como eu falei, da SF e da CTF. Rede de alimentos, né, a área de alimentos também tem muito incentivo em relação à redução da base de cálculo do ICMS em praticamente todos os estados. A gente conseguiu um levantamento de 3 milhões em um ano para essa empresa, né, empresa de restaurante. E a gente também deu um suporte, essa empresa optou por uma parte do processo anterior, inclusive a Lei Complementar 160, né, que apesar da retroatividade, ela quis ser mais conservadora, a entrar num período com mandado de segurança para um período, e na outra parte fazer isso via administrativo. Então, a gente deu todo um apoio na discussão e na estratégia do mandado de segurança, para fins de ressarcimento,
e retificamos esse FDCTF no período pós-lei complementar 160, né? E vamos continuar dando esse apoio para frente. Tem um caso de uma indústria de jogos, que a gente apurou também um valor de 1,5 milhão ao ano, e esse caso teve uma situação interessante, que a gente teve que desenvolver uma ferramenta, né, uma ferramenta automática, para que todo mês, né, de tempo em tempo, ele faça uma simulação do quanto de subvenção ele vai apurar em receita de subvenção, quanto que isso vai ter que ir para a reserva e qual é o impacto disso na distribuição de lucro dos sócios. Então, essa ferramenta é uma ferramenta de análise da estratégia dele, ele vai fazendo isso para não chegar no final do ano e ter um valor alto ali que ele não vai poder distribuir porque ele já fez, por exemplo, as exclusões do lucro real. Então, essa tabelinha para ele funciona também como uma tomada de decisão, foi um caso interessante. E também rede de supermercado, como eu falei, né, produtos alimentícios, de higiene, pescado, hortifruti. Então, rede de supermercados tem muito produto beneficiado. Então, nesse caso aqui, foi uma rede grande, a gente apurou 18 milhões em um ano, e o trabalho dessa empresa aqui é mais pelo volume, né? Você tratar com cupom fiscal, que é uma quantidade enorme, por item, e identificar em cada item de venda, né, com base legal, qual é o benefício fiscal daquele item, né, qual é a alíquota efetiva que ele pratica, quanto que ele deveria ter pago, qual é o benefício, apurar tudo isso e jogar depois para a contabilidade do lucro real. Então, no caso da rede de supermercado, o nosso desafio maior foi a questão do tratamento de dados, né? A gente precisou também criar nossas ferramentas, criar uma metodologia diferenciada para poder receber essa base de dados todo mês do supermercado, considerando os últimos anos também acumulado uma quantidade enorme de informações, né, de notas fiscais de venda, e a gente tratou tudo isso com base em XML, informações eletrônicas, e consegue entregar para o cliente isso aí num cronograma bem certinho, bem ajustado. Então, são diversos casos de sucesso, que aqui eu chamo a atenção para esses setores. Então, se vocês trabalham em alguma empresa que se enquadra em um desses setores aqui, ou tem esse conhecimento do benefício fiscal de ICMS lá com redução de base, isenção, alíquota, vocês podem estar tratando desse benefício. E reparem nos valores, né? Porque como a gente fala de uma alíquota de lucro real em 34%, né, aproximadamente, os valores desse benefício depois na aplicação disso, da apuração do IR, são muito relevantes. Então, é um benefício de fato real para a empresa, que é implementado de imediato, em algumas situações só basta a retificação, é tudo administrativo, via de regra não depende de processo judicial, só em casos de exceção, alguma questão mais conservadora da empresa, que prefere fazer de uma forma através de uma data de segurança, mas via de regra tem solução COSIT da Receita Federal atendendo a essa interpretação, demanda alguns ajustes, né, da contabilidade no fiscal, obviamente, e aí, do nosso lado, aqui falando um pouquinho da Infis Consultoria, a gente é uma empresa que traz muita solução fiscal, né? Então, quando a gente identifica esse tipo de oportunidade no cliente, a gente vai discutir isso para implementar até o final. Então, a depender de um outsourcing, como eu falei, depender de um suporte mensal, continuado, a depender de uma base de dados muito grande que dependa de uma ferramenta, ou desenvolver até uma ferramenta de integração com a contabilidade da empresa que possa fazer isso de uma forma automática e sozinho. Então, os casos são diversos, né? O importante é que, do ponto de vista do nosso serviço, o que a gente mais agrega no cliente é a discussão, né? É você chegar e identificar realmente todos os cenários da empresa, os benefícios, que às vezes a empresa está em vários estados, então são benefícios que têm que ser estudados para diversos estados, com legislação ampla, e fazer esse databook, montar isso tudo direitinho. Um dia a empresa pode ser fiscalizada, a gente sabe que a fiscalização da Receita Federal demora alguns anos para chegar, e essa documentação vai estar toda bem desenhada, bem montada, um defense file, né, um databook bem elaborado aqui, pelo menos com nossos clientes na Infis Consultoria, de maneira que a gente consiga evitar qualquer tipo de problema. Então, aqui o último slide, Ronaldo, só alguns pontos de atenção para serem discutidos também, não esgotando os assuntos, né, porque aqui foi uma palestra de 30 minutos que a gente focou muito no benefício da redução de base de cálculo e da isenção do ICMS, mas a gente pode avaliar a questão dos estornos de crédito de ICMS para subvenção para investimentos. Já tem uma solução de COSIT também, número 15, que trata disso daí. É um cuidado que tem que ter. A aplicação ao PIS e COFINS, né, apesar de você estar lançando uma nova receita no seu resultado, essa receita de subvenção,
ela não é tributada pelo PIS e COFINS, isso está na lei, então também a gente pode, dentro do nosso relatório, do nosso parecer fiscal, a gente aborda isso aí também, para que não haja risco, tem uma base legal para isso. Eventuais reflexos no cálculo de JCP, né, você vai estar registrando uma reserva de lucros que vai aumentar o valor do dinheiro do acionista, do sócio dentro da empresa, né? Isso aí pode impactar diretamente no cálculo do JCP da empresa, também é um assunto que normalmente a gente discute com as empresas. Aqui eu botei um pouco de atenção do decreto recente aí de São Paulo, né, o 65156, sobre redução dos benefícios. Uma série de setores foram afetadas com isso aí, porém, muitos benefícios se mantêm. Então, para os benefícios que estão sendo excluídos agora, acho que a princípio a maioria em outubro, talvez o benefício não vá acontecer para frente, mas tem o retroativo, então a gente poderia calcular isso sobre o retroativo, e muitos outros benefícios continuam, né, vão continuar ainda vigentes, mesmo em São Paulo, e isso a gente está falando da aplicação do Brasil inteiro, então muitas empresas aí espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu agradeço aí quem acompanhou até o final. É um tema, concordo que é um tema bem técnico, que envolve ali contabilidade, ICMS, imposto de renda, uma série de combinação de leis, né, combinação de normas, mas o legal do planejamento tributário, né, isso aí é um caso de planejamento tributário, um caso de consultoria para fim de redução de carga, né, redução no caso de imposto de renda, justamente pegar todas essas informações que estão soltas aí no universo fiscal, né, você vai pegando, vai juntando, e aí você percebe que, de fato, você tem ali o seu benefício. Eu deixo aqui meus contatos, eventualmente no Telegram também aqui do evento, a gente pode conversar, e o perguntas e respostas aí que vai acontecer. Isso aí, Ronaldo, acho que Muito bom, Eduardo. consegui falar tudo que eu queria aí.